Lição 5. 4 de agosto de 2024. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3 versículo 11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 3 versículos do 8 ao 10 e capítulo 4 versículo 11. Ruth capítulo 3. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres quer ricos. Ruth capítulo 4. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Comentário. Introdução. O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Palavra-chave: remissão. E o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quando me disseres farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8 essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés, e pergunta: Quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo: se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Segunda, o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época.
Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. 2. Resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava, e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Rute, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Rute foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Rute foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Terceira, a remissão da linhagem de Davi através de Rute e Boaz. 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Rute por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida, e teria, agora, alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Rute ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Rute, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Conclusão. A história de Rute é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Rute proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Revisando o conteúdo. Qual era o lema de Rute e como isso foi importante em sua vida? Seu lema era: tudo quando me disseres farei. Rute teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. 2. Qual foi a iniciativa de Noemi que levou ao compromisso de Boaz com Rute? Os cereais colhidos eram levados para Eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Rute se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. 3. Que processo deveria ser aguardado por Rute e Boaz? Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo: se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei.
4. Por que houve a necessidade da aplicação das leis do resgate e do casamento por levirato? A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. 5. O que o nascimento de Obed representa no plano de redenção? O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida dirigiu por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da Igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno.